A manifestação de ontem, cara, como eu me divirto vendo a repercussão disso na imprensa, vocês não têm ideia. A gente vai passar algumas manchetes para vocês, né? Essa daqui da Folha, da Revista Oeste: protesto pede impeachment de Lula e Moraes, ato ocorreu em frente ao vão do MASP, na Avenida Paulista. Eles falam sobre a nossa chamada para a manifestação. Teve a participação dos deputados Carla Zambelli, Marcel Van Hatten, Luiz Felipe de Orleans Bragança, o nosso queridíssimo amigo Sebastião Coelho, que foi desembargador do Tribunal do Distrito Federal e dos Territórios. Aí eles contam aqui, tem um trecho do discurso do Marcel Van Hatten, homenagem ao Clériston, a memória do Clériston também, aquele minuto de silêncio. E até aí, a matéria da Revista Oeste está ok, está descritiva, né? Daí a gente vai para a Folha. A Folha é muito bom. Bolsonaristas fazem ato esvaziado na Paulista contra Lula e Moraes e pedem ajuda a Musk. Eu não lembro de ter ouvido alguém pedir ajuda. Tinha um cartaz lá, Elon Musk nos ajude. Mas ninguém falou no microfone. Elon Musk, nos ajuda. Mas assim, é o mesmo método. Tem um cartaz fora STF, aí a manifestação inteira é golpista, como aconteceu com o Bolsonaro lá atrás. E daí eles colocam: manifestação corre sem a presença de principais líderes como Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Daí eles constroem aqui a manchete, já tem um caráter pejorativo, eles já colocam já como um negócio, né, meio tosco. E eu só preciso colocar mais uma reportagem, porque eu quero jogar para a Duda, essa daqui, também da Folha, tá? Bolsonarismo não depende da liderança de Bolsonaro. Apoiadores do ex-presidente reconhecem que já existem outros quadros que podem conduzir seu projeto político. Você percebe, Duda, que aqui não tem nome? Que apoiadores? Em que momento alguém falou de bolsonarismo sem liderança do Bolsonaro? Ninguém falou isso em nenhum momento da manifestação de ontem. E também, a gente está chamando isso daí há mais de 2 semanas, deixando muito claro que aqui é linha auxiliar para as pautas que já são da oposição, que já são dos deputados federais, senadores de oposição, e são pautas de caráter humanitário e principiológicas. Quer dizer, isso daqui é claramente o intuito da turminha da Folha de ficar jogando para a turma da direita, que eles ficam fazendo uma espécie de operação psicológica nos influenciadores da direita, que a gente sabe quem são, para falar o seguinte, aqui, pode falar, detonem essa galera que quer fazer movimento bolsonarista sem o Bolsonaro. Você entende o que eu estou falando? É uma tentativa de incitar um fogo amigo. Eu enxergo dessa forma, sabe? Porque é muito claro que não existe bolsonarismo sem a liderança do Bolsonaro, né? Tá no nome ali. Bolsonarismo é justamente o que gira em torno do Bolsonaro. E em nenhum momento a gente tá, sabe? Por exemplo, eu lembro muito daquela frase do Deltan, quando ele falou: nós temos que nos descolar do Bolsonaro sem nos descolarmos dos bolsonaristas. Aquilo ali foi uma coisa. Aquilo ali foi sacanagem da parte dele. Óbvio, a gente já falou sobre a mudança de comportamento dele, todas as sinalizações que ele fez e tudo mais, enfim. Não estou aqui para condenar o Deltan, não é isso. É só um exemplo, porque é um bom exemplo a frase que ele usou aquela vez. Aquilo, sim, é um bolsonarismo sem Bolsonaro, né? O que foi feito na manifestação de ontem foi simplesmente uma manifestação organizada por pessoas que, inclusive, votam no Bolsonaro. Só que chega uma hora em que a gente sabe que certas coisas o Bolsonaro não pode chamar e talvez nem deva. A gente está numa situação muito atípica no Brasil. Certo? Muito atípica. Todo mundo corre muito risco o tempo todo. E ele está com todos os alvos virados para ele. Ele é o principal alvo. Não tem como a gente esperar que ele vá participar de algo assim ou sequer falar sobre. Até porque era uma manifestação pedindo por impeachments. Que apesar de serem medidas constitucionais, tudo previsto pela nossa Constituição, a gente sabe que hoje em dia isso pouco importa.
Então, o que eu vejo ali nessa matéria, eu pelo menos interpreto dessa forma, é uma tentativa de incitar um fogo amigo. Ó, aquela galera ali, ó, eles não são bolsonaristas, eles não são direita, eles são outra direita, né? Porque eu mesmo, muita gente na internet falando de direita limpinha, tá? Marcel Van Hatten é direita limpinha, Luiz Felipe de Orleans e Bragança é direita limpinha, Sebastião Coelho é direita limpinha, Carla Zambelli é direita limpinha, sabe? Então, assim, é uma coisa meio sabe, um pouco de dissonância cognitiva ali, sabe? Eu acho que foi fenomenal a manifestação ontem, foi fenomenal, mostrou um baita poder de mobilização, o que é muito importante mesmo. Em nenhum momento ninguém está tentando se descolar de bolsonarismo, pelo contrário, todo mundo aqui é muito grato por tudo que o Bolsonaro fez, e eu falo por mim individualmente, eu sou fiel ao Bolsonaro. E ainda assim, ninguém tá tentando se descolar de nada, pelo amor de Deus, sabe? Para mim, isso é claramente uma tentativa de incitar um fogo amigo. Infelizmente, às vezes dá certo. Infelizmente, dá certo, muitas vezes. À esquerda, a gente vê, trocentas manifestações de esquerda o tempo todo na rua. Aquele dia que teve aquela briga por causa das escolas cívico-militares, não tinha deputado convocando para aquela manifestação, não tinha Lula convocando para aquilo ali. Era uma manifestação orgânica dos estudantes, e isso significa que aquilo ali é um petismo sem Lula? Não, sabe? Não é. Então, eu não sei, eu achei a manifestação de ontem fenomenal, eu não vou me alongar aqui, porque senão, eu preferi focar na questão ali da matéria, mas eu quero dar os parabéns para o Marco Antônio, foi incrível, foi muito bacana mesmo, foi ótimo, foi lindo, foi super legal. E precisa acontecer mais vezes. Precisa acontecer sempre que for possível. Agora, da mídia, a gente não espera nada além da canalice tradicional, né? Sem dúvida, Duda. Eu vou aproveitar e jogar para o Adrilles aqui. Tem 3 superchats, mas eles têm consonância aí com o que a gente está falando. Primeiro do Mirko Fonzaghi. Bom dia, Marco, Duda, Gustavo e Adrilles. Somos os que pagam todas as regalias dos nossos representantes, tanto na Câmara quanto no Supremo. Acho que se nós não estamos gostando dos serviços prestados, nós temos que boicotar os salários milionários deles. Tem que cobrar de alguma forma, né? Accountability, a responsabilização, a entrega, o limite, o freio. É isso aí, Mirko. Obrigado, cara. Obrigado. Tem a Fátima Pereira. Meus parabéns, Marco Antônio Costa e equipe, pela manifestação de ontem, que venham outras. Foi um grande dia. Obrigado, Fátima. Vai ter, a gente não vai parar, não. A Fernanda Biesad Penteado. Acho que eu acertei o nome aqui. A direita se manifestando e ela fala do Weingarten, do Carlos Bolsonaro, criticando. Que vergonha vocês falando que o Jair Bolsonaro não pode falar no momento e recebendo críticas de quem deveria estar apoiando. A esquerda vai ao delírio com essa picuinha. Por isso que a gente não pega pilha. Eu não vou pegar pilha aqui, Adrilles. A gente só está fazendo o que, na minha concepção, é uma questão de princípio e de valor, defender o que é certo. E eu vou buscar conversar com eles. Já estou falando com o Fábio Weingarten aqui, depois quero falar com o Carlos Bolsonaro. Acho que a gente não pode dar espaço para isso que a Duda falou, criar intriga entre uma rede nossa que tem que estar se ajudando, principalmente diante da tirania do Supremo. Quando você tem pessoas presas sem o devido processo legal, jornalistas, pessoas, cidadãos censurados de maneira prévia, pessoas que têm suas contas bancárias canceladas, bloqueadas, não podem nem se sustentar com o seu trabalho de comunicação. Quando você tem senhoras de 70 anos sendo condenadas a 20 anos de cadeia, quando você tem um regime de opressão, de perseguição, de massacre da liberdade de expressão, você não tem pautas, entre aspas, ou de direita, ou bolsonaristas, ou conservadores. Você tem pautas de humanidade. O que a gente fez na Paulista ontem foi uma pauta de humanidade para salvar o país de uma ditadura inclemente do judiciário que persegue, censura e massacra pessoas em nome de uma falsa democracia que eles aludem defender, não é? É claro que o Bolsonaro também está nesse massacre. Exatamente por estar nesse massacre, o Bolsonaro não pode se defender, porque se ele pede o impeachment de um ministro, se ele pede o impeachment do Alexandre de Moraes, ele arrisca ir para a cadeia. Então, o que a gente está fazendo, Marco Antônio, é protegendo não só o Brasil, mas também como ex-presidente Bolsonaro.
fazendo aquilo que ele, eventualmente, ainda não pode fazer, que é dizer, existe uma ditadura no Brasil e nós queremos um freio de arrumação que seja através do impeachment de um ministro, de um juiz que está ultrapassando seus poderes para perseguir, massacrar as liberdades individuais, e a gente quer uma reforma ampla do Estado brasileiro para que a gente ressuscite o princípio de liberdade e democracia no Brasil. Foi isso que a gente fez ontem, de maneira orgânica, chamando as pessoas, chamando deputados, chamando senadores, chamando influenciadores e chamando o povo para começar uma série de manifestações em nome da liberdade. Eu tenho certeza que o Bolsonaro não se coloca aqui, inclusive ele falou nesse programa, eu não sei nem o que é bolsonarismo, eu não sou bolsonarista. O Bolsonaro, ele defende, como nós, a liberdade, a democracia, entendeu? O livre diálogo entre as pessoas que compõem uma verdadeira democracia no Brasil. Então essas críticas também eu faço ouvidos moucos. O que eu posso fazer? A gente está fazendo a boa ação, o bom combate, que é defender pessoas de juízes, de procuradores, de pessoas, de juízes que se colocam como procuradores carrascos e que perseguem pessoas, a saber, perseguem o maior espectro da cena ideológica, política e social brasileira, que são conservadores, são cristãos, que são chamados de extrema-direita nazi, fascista, por esse mesmo juiz que está prendendo essas pessoas. Então, a gente não tem bolha. A bolha que a gente está furando é da liberdade e da democracia na mais ampla acepção do termo, e a gente vai continuar fazendo isso, meu Antônio. Exato, Adriles. Tem outra matéria aqui, bem legal, que saiu na Gazeta do Povo, queria colocar para vocês. Manifestantes pedem impeachment de Lula e Moraes em ato em São Paulo. Daí ele fala também da presença de todo mundo que esteve lá, o Pitoli esteve lá. Eu preciso agradecer muita gente. Quer dizer, o Pitoli ajudou demais na Auri Verde, ele foi essencial. Todo mundo que está nos Estados Unidos ajudou fazendo vídeo, o pessoal da ASFAV, que é a associação que segue em defesa aí das vítimas do 8 de janeiro, que são perseguidos políticos, o Ezequiel, o advogado, as meninas, as advogadas que trabalham e que estão firme e forte também nessa luta. Nossa, tem tanta gente que a gente tem que agradecer, porque foi um esforço muito... Eu falo do coração, Gustavão. Sabe aquele medo que você tem de falar, pô, você aluga um caminhão, você nunca... Eu nunca comprei aluguei alambrado, nunca aluguei caminhão. Guilherme, o Kevin, a Samantha do Space Liberdade, todo mundo que trabalhou para fazer um negócio acontecer, trabalhou com base nesses princípios. E daí, na véspera do ato, já tinha um monte de gente presumindo um monte de porcaria. Isso, rede social, tá? X, essas coisas. E eu não tenho problema de gente maluca presumir porcaria a respeito de uma pauta que é reta, é muito objetiva. O meu problema é quando isso ganha repercussão de gente que, pô, eu tenho um carinho, eu tenho até o respeito da pessoa, sabe? Eu acho que a pessoa, ela é competente, inteligente e capaz o suficiente para entender que isso daqui não é um movimento político. Isso daqui é um movimento, como disse o Adriles, humanitário. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte: para defender o certo, a gente não tem que pedir licença para ninguém. Esse é o primeiro ponto. Que há uma liderança inconteste do presidente Bolsonaro na direita, isso não há dúvida. Eu acho que ninguém... Eu não vi quais foram as críticas, mas eu sei, conhecendo vocês e sabendo da realidade, que é óbvio que a liderança da direita brasileira se chama Jair Messias Bolsonaro e vai continuar sendo por muito tempo. Eu ainda acredito em 26, acredito ver o nome dele lá, ainda tenho essa expectativa. Agora, de outro lado, acho que o que vocês fizeram ontem foi plantar sementes, assim, a gente tem que ter e aí falo para a população em geral, né, não só para a direita, não é só o político, ou melhor, não esperem que os políticos resolvam a vida de vocês. Se vocês estão insatisfeitos, vão lá, arregassem as mangas e façam. Ou se vocês não podem fazer, como o Marco fez, apoiem quem está fazendo, entendeu? Ao invés de ficar criticando, porque não é isso que a gente quer, a gente não está propondo, a gente não sabe que essa é uma pauta prioritária, que ainda que existam pautas emergenciais, essa pauta a médio e longo prazo ela é prioritária, porque enquanto a gente não resolver essa questão do ativismo judicial, a gente não vai resolver todo o resto, porque essas pautas sempre vão ficar voltando. Então, assim, não é isso que a gente não quer
o impeachment que está previsto na Constituição. É sempre bom dizer isso. Ninguém está pedindo golpe nem coisa nenhuma. A gente está pedindo que prevê a Constituição. Por onde passa isso? Pelo Senado Federal. Como é que a gente vai fazer isso? Pressionando. Como é que a gente pressiona? Botando gente na rua. Que foi o que vocês fizeram ontem. O primeiro, espero de muitos, acho que foi uma sementinha que foi plantada, que vai gerar frutos ali na frente. É a primeira de muitas. Então, assim, as pessoas têm que ter essa noção. Primeiro que essa coisa de ficar dividindo direita, esse papinho de, vamos dividir a direita, cara, não cola, né? Vamos lá. A gente sabe muito bem quem são os atores envolvidos, a gente sabe muito bem quem são, eventualmente, os oportunistas, que obviamente não foi o caso ontem, não era um movimento com viés político-eleitoreiro, era um movimento, como colocou Adrilles, como colocou era um viés com viés humanitário, ou seja, tem pautas ali que são de defesa da liberdade, são pautas prioritárias. Enquanto a gente não resolver essas questões, e ainda, repito, que hajam outras questões mais urgentes, essa questão é prioritária. Então, eu só tenho a aplaudir a iniciativa de vocês. Sei que a organização logística de um evento desses é gigantesca, não é nada fácil organizar uma coisa assim, sobretudo algo que tem uma repercussão. Se a própria mídia, né, se deu o trabalho de noticiar, é porque eles sentiram a pressão. E que bom que continue assim, parabéns pela iniciativa, só tenho a aplaudir. Sinceramente, eu não acho que deveria ter tanta polêmica em torno disso daqui. É uma coisa... Eu não consigo entender a polêmica por detrás disso. Eu entendo. Vai lá. Eu entendo. Só fazer um parênteses aqui, Adriles, rapidão. Mandar um beijo pro Fernando Conrado, que está nos assistindo lá da Itália. Um beijo, Conrado. O Conrado, se eu fosse mulher, eu namorava ele. Fernando Conrado é um dos amigos que eu tenho paixão. Enfim, vou fazer vaginoplastia só para ficar com o Conrado. Deixa eu te falar uma coisa. Mais brilhantes que existe. É um cara brilhante, carismático, generoso, gentil, agradável, mas enfim. Mas é homem. Infelizmente, eu tô apaixonado por uma mulher. Deixa eu te falar. Eu entendo. Por quê? As pessoas acham, em torno do Bolsonaro, que a gente tem que pedir para o Bolsonaro, que a gente tem que se curvar o Bolsonaro. Eu tenho maior gratidão, como a Duda falou, também reitero a palavra do Gustavo aqui, o Bolsonaro é a maior liderança do país, tem lá seus sinões em relação a uma maneira com que ele fala, ele mesmo tem os sinões em relação a ele mesmo, mas é uma pessoa afável, gentil, generosa, e que estabeleceu o princípio de acordar o brasileiro conservador para um princípio de política hoje no Brasil, entendeu? Então, assim, agora... A gente está lutando não é pelo bolsonarismo, não é pelo culto à pessoa do Bolsonaro. E o Bolsonaro, eu tenho certeza que ele está apoiando, porque o entorno do Bolsonaro, se a gente vê, o Felipe Martins está preso, cara. O ex-ministro da Justiça, o Anderson Gomes, está preso por razões estapafúrdias. Então, essa pauta humanitária, a gente não tem que, entre aspas, pedir licença ao Bolsonaro, porque pessoas estão sendo torturadas dentro da cadeia. Eu tenho certeza que o Bolsonaro endossa esse nosso movimento, que é de proteger a humanidade das pessoas que estavam em torno dele. Felipe Martins, eu volto a dizer, está preso por uma viagem que ele não fez. O Anderson, ex-ministro da Justiça, está preso com uma tornozeleira eletrônica por causa de uma minuta apócrifa. O Daniel Silveira está condenado, mofando na cadeia, 10 anos de cadeia. Um homem que simplesmente criticou o STF de maneira mais vulgar, incisiva, dane-se. Isso é coisa de liberdade de expressão. O que o Brasil passa por um período de trevas. Então, assim, vamos esperar o Lula sangrar, o Alexandre de Moraes sangrar, ou o Elon Musk voltar. Não tem tempo de esperar para quem está sendo torturado e ficar na cadeia sem o devido processo legal, para mim, é tortura. Um homem já morreu na cadeia, que foi o Crezão. Não há tempo para esperar, a gente precisa fazer alguma coisa. E é também pelo Bolsonaro, não é só por ele, é pelo Brasil inteiro que está sendo, enfim, torturado por esses juízes carrascos. É tão simples assim. E essas pessoas acham, por causa do movimento bolsonarista, não é uma questão política, eu volto a dizer, é uma questão humanitária. E eu tenho certeza absoluta que o Bolsonaro apoia, endossa essa causa humanitária, de tirar da cadeia aliados que estavam ao lado dele, que estão sendo torturados, presos, morrendo, mofando na cadeia.
É isso que a gente está fazendo. A gente não quer projeção política, a gente não quer projeção midiática, até porque projeção midiática, a Folha está falando aí que a gente flopou, que a gente é bolsonarista sem Bolsonaro. Dane-se, entendeu? Cristo era a razão de humilhação, era a razão de escárnio. Cristo foi cuspido na cara, foi crucificado. Se a gente tem uma razão para sofrer escárnio, para humilhar, se essa razão é um sentido de vida, de tirar a gente da cadeia, da censura, da ruína, eu não tenho problema de ser mofado, de ser gozado, ou pelo Carlos Bolsonaro, ou pelo Fábio Gandarte, ou pela Folha de São Paulo. Eu tenho certeza que o Bolsonaro apoia o movimento humanitário que quer tirar seus aliados da cadeia e quer tirar o Brasil dessa censura e dessa ditadura inclemente que a gente está vivendo. E o Brasil, ele fica preso nessa situação, né? Ele fica constipado quando você fala, pô, não tem um movimento de rua fora Alexandre de Moraes. Eu fico meio chocado com isso. Quer dizer, isso daí pra mim é uma coisa... A gente fala isso, Adriles, desde que a gente começou o show primeiro da manhã dia. Passado, desde o primeiro dia. Fora Alexandre de Moraes. E assim, 1 milhão de pessoas em Brasília pedindo para senador fora Alexandre de Moraes, vai acontecer o impeachment. É simples assim. E eu preciso falar o seguinte, tem mais de 15 mil pessoas assistindo a gente e teve gente que durante esse meio tempo falou, eu apoio a manifestação, mas eu não vou. Aí depois começou a criticar a gente, aí depois começou a meter o pau. Eu quero ser muito justo aqui, tá? O Alan dos Santos fez uma defesa muito legal, minha, do Sebastião Coelho, porque a galera estava atacando bastante nas redes sociais. Eu não tenho a paciência que o Alan dos Santos tem, que ele entra nos comentários, ele responde, ele vai lá, ele publica. Mas assim, eu queria agradecer de coração a postura do Alan. É muito importante isso para mim, porque é o que eu falei e eu continuo falando, Gustavo, Duda e Adriles. A gente tem que criar uma rede e fortalecer essa rede. A gente não pode ficar num processo autofágico de vaidade. Né? A Flávia Ferronato, e aqui eu vou colocar a resposta dela pro post do Alan, falando que ela tem respeito por mim, mas que eu fui muito ingênuo na ânsia de ajudar na defesa de pautas muito importantes. Ou eu sou muito ingênuo, ou ela ficaria muito decepcionada que eu criasse um movimento do povo pelo povo com espaço no caminhão com apoiadores do Partido Novo. E daí ela fala, uniformizados e com a pré-candidata à Prefeitura de São Paulo do Novo falando no microfone. Qualquer pessoa que diga fora Alexandre de Moraes, a gente vai acolher. Aí ela sem esquecer a história. A questão é essa. Quando os políticos usam uma manifestação do povo pelo povo como palanque, ela deixa de ser uma manifestação popular e passa a ser uma manifestação política em ano de eleição. Aí, uma coisa que eu quero falar aqui para a Flávia, e eu já falei isso antes. Se a gente conseguir pautar na vereança, Brasil inteiro, vereança e prefeituras, Alexandre de Moraes e Supremo Tribunal Federal, isso já é uma baita vitória, Flávia. Isso é uma vitória semiótica. É uma vitória de pressão popular. É uma vitória no sentido de, inclusive, mostrar que todos têm responsabilidade de denunciar ditador. Não importa se você... Porque tem aquele papo de aluno de primeiro ano de faculdade de Direito. Quem julga o Supremo, quem julga os ministros para o impedimento é o Senado. Então eu não tenho competência para isso, então eu não falo. Eu vou ficar quieto. Não. Você, como qualquer outro cidadão, tem o dever cívico e moral de denunciar abusador e ditador. Ou você vai se eximir disso com base no quê? Você não tem competência para isso? Claro que você tem. Você é cidadão? Ou você não exerce... O Senado se move à pressão popular. É simples assim. Ou você não exerce a sua cidadania? Então, assim... E aqui eu vou fazer aqui um meia-culpa. Não tinha... entrou, é uma bagunça, esses negócios de caminhão e tal. Subiu a galera com a camiseta do Novo e eu queria ter pedido para sair, porque não é para usar a camiseta de partido mesmo. E eu falei para o pessoal da organização, falei, não fala que é pré-candidato a nada, ninguém, porque tá cheio de pré-candidato. A Duda é pré-candidata. E a Duda ia. Ela estava com dor de garganta. Ela ia subir no caminhão. Ia falar. Agora, eu não tô nem aí se a Duda é pré-candidata a vereadora no município dela, se ela tá disposta a colocar a cara a tapa para denunciar o Xandão, para denunciar o Alexandre de Moraes. É simples assim, tá? Não tem mais do que isso, não. O pessoal acha que a gente foi usado por donos do poder. A galera entra numa conspiração.
Mas usado por quem? Da preguiça. Usado por quem? Da preguiça real disso daí. Sabe o que eu acho, Marco Antônio? Eu, sem querer puxar a sardinha pro meu lado, a primeira pessoa que usou, que cunhou a expressão direita liberal limpinha, fui eu, na Jovem Pan. Foi a primeira pessoa. Direita liberal limpinha. Eu estava me referindo ao Diogo Mainardi, ao MBL. Essas pessoas, os isentos, que achavam que Lula e Bolsonaro era a mesma coisa, e que ajudaram a afundar o Brasil. O Amoedo, a colocar o Brasil onde eles queriam, porque eles achavam que eles seriam a oposição iluminada, a oposição sensata. Eles sumiram do mapa. Cadê o Diogo Mainardi? Cadê o MBL? Cadê o Amoedo? Morreu, nem o Partido Novo aguentou ele. Agora, tem pessoas que não são exatamente do PL, por exemplo, que estão no Partido Novo. O Marcel Van Hatten é direita liberal limpinha? Eu sou direita liberal limpinha? Você é direita liberal limpinha? Alguém aqui foi isento na eleição do Bolsonaro contra o Lula? Pelo amor de Deus. A gente quer um poder paralelo ao Bolsonaro. O que a gente quer? Nada. A gente quer pessoas que saiam da cadeia, porque são inocentes. A gente quer que pessoas não sejam censuradas previamente, como eu fui. Eu sou direita liberal limpinha? Eu fui, durante as eleições, eu falei, o TSE está agindo de maneira parcial e há censura no Brasil e perseguição. Por isso eu fui censurado. Eu sou direita liberal limpinha? O Marco Antônio é direita liberal limpinha? Não tem condições esse tipo de coisa, esse tipo de afirmação. A gente não é nem questão de ser direita, nem de ser de liberal, nem de ser de limpa ou de ser suja. A gente quer justiça. E a gente percebe que o Bolsonaro está sendo tolhido. E se ele pedir o impeachment do ministro, vai lá o cara e fala, tá atacando o STF. A gente também corre esse risco. Mas a gente está dando a cara a tapa. E a gente está apanhando também de parte da direita, porque a gente dá a cara a tapa para soltar senhoras de 70 anos da cadeia, para soltar o Fábio, o Felipe Martins da cadeia por uma viagem que ele não fez, para soltar o Daniel Silveira da cadeia simplesmente por ter criticado de maneira agressiva os juízes do STF. É isso que a gente merece por estar fazendo o nosso papel, não só como político, como jornalista, mas como ser humano? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. E assim, tem gente que está do nosso lado, eu já falei disso, né? E eu repito, eu não tenho problema nenhum, pode bater, pode atirar, fogo amigo, essas coisas. Eu vou continuar com vocês. Eu não sou divisionista, não. Não vou ficar criando racha, criando intriga. Eu vou conversar com todo mundo que eu acho relevante, né? Que tem relevância mesmo. As pessoas irrelevantes, eu não vou nem me dar o trabalho de responder as críticas e tal, não vou nem entrar no mérito. Mas as pessoas relevantes, né? Então eu quero conversar, ter um papo franco com o Carlos Bolsonaro, quero ter um papo franco com o Weingarten, vou falar hoje com eles. O Weingarten já está programado para falar no final do dia com ele, e o Carlos Bolsonaro também. E entender de onde veio isso. Da onde veio um post, né, nessa pegada de querer transformar um negócio completamente justo em algo oportunístico ou divisionista, tá? Mas tudo bem. A gente vai continuar, não vamos parar. Isso é uma pergunta, Marco Antônio. O que exatamente isso que a gente fez ontem, essa pauta humanitária, de tirar a gente da cadeia, acabar com a censura, vai prejudicar a direita? O quê? Eu não sei. Tem gente que fica brincando, Adriles, aquela velha história do xadrez 4D. Prejudica porque no bastidor estão conversando sobre o Bolsonaro voltar a se tornar elegível, e aí a gente não sabe quais são os acordos do bastidor, mas assim, colocando pessoas na rua, você vai desgastar a imagem do Bolsonaro. O pessoal viaja na maionese, viaja feio. Não é xadrez 4D, eu já falei, você também, né? Enquanto isso, senhoras estão morrendo na cadeia, o Clérisco morreu na cadeia, o Daniel está morrendo na cadeia. Eu me preocupo com essas pessoas, não é com a circunstância de poder ou de articulação política. Eu, nesse momento, estou preocupado com gente que está na cadeia, morrendo na cadeia. E tem nome quem está colocando essas pessoas na cadeia. Não. Você pode falar de liberdade, mas não pode falar do Alexandre. Quem condenou, quem está condenando essas pessoas à morte na cadeia? E eu falo, porque eu estou em 2 inquéritos. Eu posso ser preso também? Entendeu? Quem está condenando é o senhor Alexandre de Moraes, com anuência, omissão e silêncio dos outros ministros do STF. A gente vai ficar quieto até quando? Daqui 20 anos a gente vence essa guerra? Daqui 20 anos as senhoras de 70 anos vão estar vivas para contar a história?